vocês. Primeira vez eu aqui participando do evento da Tech Channel. Quero agradecer a presença de todos vocês. Tá? Vou falar um pouquinho dos primeiros passos em conserto de smartphone. Como o professor Leandro falou, eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu faço na escola da Tech Channel. Tá? Como eu trabalho com os iniciantes em conserto de smartphone. Como que eu trabalho com eles, como que eu faço um alicerce para eles poderem trabalhar na área de conserto de smartphone. Porque muitos que vão buscar o curso de conserto de smartphone, eles estão buscando uma nova profissão. Eles estão buscando pão de cada dia para eles. Todos os dias, quando entram pessoas lá, eles vêm e conversam comigo, professor, quero mudar de profissão, me ajuda. E essa é a intenção. A escola Tech Channel, a gente disponibilizando o curso de iniciante, eu até pedi para mudar de básico para iniciante, porque básico eu acho muito simples. O iniciante que a gente apresenta lá é um iniciante com alicerce, com profundidade, para as pessoas poderem aprender. Para que eles saiam de lá e consigam montar uma assistência técnica, que eles possam trabalhar na área de conserto de smartphone, que eles possam chegar aos smartphones na bancada deles, eles saberem um rumo a seguir, né? Desde que seja na classe de iniciante. Falamos para eles que ele vai subir de degraus, né? Aos poucos, desde que se dedique. Tá bom, pessoal? Pessoal, vou começar deixando uma palavra aqui para vocês, tá? Nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se quer alguma coisa, corra atrás, tá, pessoal? Nunca deixe ninguém dizer que você não tem capacidade de chegar a algum lugar, tá bom? Lute, determine, busque conhecimento. Não deixe que as pessoas regrem a vida de vocês. Vocês é do tamanho do sonho de vocês. Se o sonho é grande, vai em frente que vocês vão conseguir. Por quê? Essa foi minha primeira bancada. Eu comecei assim, pessoal. Olha aqui minha estação de retrabalho aqui, ó. Quem já viu uma estação dessa aqui, ó? Isso aqui serve para quê? Não serve para trabalhar em conserto de smartphone. Serve para você colocar seu filme. Eu comecei com desse porque eram condições que eu tinha no tempo. Mas o que eu falo para todo mundo que está começando? Vai do jeito que vai, mas continue, não pare. Sempre vai ser assim. E com a minha persistência, trabalhando muito, me dedicando ao máximo, embora sou novato igual a vocês, me considero igual a vocês. Quem me conhece na rede social sabe que me chama, eu converso com todo mundo, né? E me considero com vocês no dia a dia de bancada. Eu creio que vocês todos aí têm assistência técnica. Todo dia vocês pegam defeitos simples, né? Vamos falar um pouquinho do simples. Até agora a gente falou de muita coisa, né? Já de avançado. Vamos falar um pouquinho do simples, como que as coisas conduzem, tá? Aqui, pessoal, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a você. Eu usei esse versículo da Bíblia para a minha vida, e hoje eu estou aqui, ó, na Tech Channel, graças a Deus, e ministro o curso de iniciante em conserto de smartphone, tá, pessoal? Então, vou deixar aqui, ó, os primeiros passos para um reparo de smartphone. O que eu acrescento para a gente poder trabalhar na área de conserto de smartphone? Que são feedback com o seu cliente ou lojista, tá? Mesmo que a gente sabemos que cliente mente, mas toda mentira tem um pingo de verdade. Então é bom a gente ouvir o nosso cliente para a gente poder começar a fazer um bom reparo, começar o início do conserto de smartphone. E tudo isso que eu passar para vocês são coisas que eu passo em sala de aula. Então tudo que eu apresentar para vocês, eu creio que muitos de vocês já vão saber de tudo isso aqui que eu vou passar para vocês. Mas vocês são empresários, vocês são pessoas que já estão no ramo há muito tempo. Eu acompanhei a palestra de vocês e vi que vocês são muito conhecedores. Eu conheço muitos aí de redes sociais que trabalham, já estão no nível avançado, mas vocês querem crescer, né? E quem sabe uma hora vocês falam assim, eu vou pegar um menino para poder aprender a consertar smartphone. Então onde que eu vou levar? Eu vou levar lá na Tech Channel, levar para o Adeilson, para o professor Adeilson lá, ajudar ele lá, para mim poder ter um funcionário adequado para eu poder ajudar a ganhar dinheiro na minha área de conserto de smartphones. Então, feedback do seu cliente, se dedicar diariamente para obter sucesso nos reparos dos aparelhos, ferramentas de qualidade, é importante ter qualidade, não são ferramentas caras, mas sim com qualidade, é importante
Porque se nós não tivermos ferramenta de qualidade, vai ser muito difícil a gente efetuar os reparos. Eu já vi muita gente trabalhar com o seu smartphone sem ferramentas de qualidade. E aí o que acontece no começo? Ele começa a se frustrar, porque ele não consegue fazer um bom reparo, ele não consegue fazer, não consegue ter um caminho. E aí o que acontece? Ele acaba desistindo, tá? Saber usar fonte assimétrica e multímetro, essa é a base do iniciante. Isso eu pego muito no meu curso de iniciante, porque para vocês poderem chegar em nível intermediário ou avançado, eu creio que o mínimo que a gente podemos saber é manusear uma fonte assimétrica e um multímetro para poder começar os reparos de smartphone. E depois dedicar bastante para poder fazer análise de defeito de smartphone. Que às vezes você está na sua bancada trabalhando, mas chega um smartphone que às vezes não liga, às vezes tem um problema diferenciado e você não sabe diagnosticar. Aí é importante a gente passar isso daí para o aluno ter um bom alicerce e poder se dedicar na área de conserto de smartphone e ter bastante resultado, né? Então vamos lá, pessoal. Feedback para os nossos clientes. O importante é termos comunicação com o nosso cliente para obter o máximo de informações possíveis para começar os primeiros passos de reparo do smartphone. Então, como eu falei para vocês, é importante a gente ter um feedback com o nosso cliente, é importante a gente conversar com ele, porque muitas das vezes chega na nossa assistência no smartphone que quebrou a tela, e a gente fala assim, o smartphone caiu no chão. Mas a gente precisa saber como que foi cair no chão. Caiu no chão? Foi tacado? O que aconteceu com esse smartphone? Porque às vezes você vai lá, vai trocar uma tela, vai trocar uma outra tela, e o smartphone não funciona. Mas às vezes, quando o smartphone cai no chão, é uma queda. E dependendo do que for, sim, pode causar uma solda trincada em algum componente, algum CI, e fazer com que o smartphone não funcione. E aí que entra a parte de análise também. Aprender a fazer análise é importante, tá? Defeitos diários de uma assistência. Então, nós temos aqui troca de tela, que é o campeão. Toda vez chega uma troca de tela para a gente poder fazer nas nossas assistências, tá? Sempre chega. Aparelho não liga, também aparece bastante. E muitas das vezes que o aparelho não liga, às vezes o problema não está na placa. Às vezes o problema está numa coisa bem simples, tá? Que a gente podemos falar mais para frente. Molhou, aparece bastante também, oxidação simples, oxidação mais profunda, aparece bastante. Não carrega, também aparece bastante smartphone que não carrega. E muitas pessoas não sabem identificar se o defeito vem de um conector de carga, se vem de um problema de malha, se vem do CI de carga. É importante a gente saber analisar isso aí, porque eu vejo muitas pessoas que vai trocar, às vezes a pessoa fala assim, um simples conector de carga. Isso aí é simples, qualquer um troca, certo? Depois de tanta prática, né? Porque como o professor Leandro falou, já sofreu muito para trocar conector de carga. Eu também, no meu início, perdi muitos smartphones trocando conector de carga, as malhas que você tem lá, e você pode fazer com que aquelas malhas se rompam e não carregue mais o smartphone. Se o smartphone não carregar mais, eu vou conseguir utilizar ele para alguma coisa? Eu vou jogar ele aonde? Na gaveta e esquecer dele. Por quê? Porque o conector de carga sim é uma peça muito importante. O conector de carga também leva dados para a CPU, para você poder baixar foto, uma porção de coisas. Vem sim do conector de carga. Então tem que saber fazer o conector de carga perfeito. E no nosso curso de iniciante também temos um dia completo só falando de solda inicial, solda de conector de carga e por aí vai, para poder utilizar. Troca de bateria, muitas das vezes a pessoa fala assim, professor, eu troquei a bateria do meu smartphone, troquei a bateria do smartphone do meu cliente, mas ainda continua descarregando, o que será? Né? Só que antes ele não fez uma análise para saber se o smartphone pode receber uma bateria nova, né? Tudo que você vai fazer no smartphone tem que ter uma análise. Mesmo sendo iniciante, eu acho que uma coisa que o professor Leandro sempre falou, que sem medição, sem solução. E isso eu aplico no iniciante também. Mesmo sendo iniciante, a gente ensinamos ele a fazer medição. Pelo menos as medições primárias, pelo menos as medições mais simples, é necessário poder fazer. Porque se ele chegar na assistência técnica e não saber fazer isso daí, não adianta ele montar uma assistência técnica, porque vai ser pouco serviço que ele vai conseguir efetuar com sucesso, né? Aqui, dica de estudo para obter sucesso nos reparos dos aparelhos. Estude a teoria e não esqueça de estudar 2 vezes mais a prática.
A teoria e a prática eu considero que andam junto, tá bom? Só que se você estudar a teoria, estude mais a prática. Por quê? Não adianta saber só falar, tem que saber fazer também, né? Só que você ter um norte, você ter um estudo, as coisas ficam mais fáceis. Se você começar a consertar smartphone do nada, você vai ter mais prejuízo do que conserto. Por quê? Porque eu não quis aprender a teoria, eu não quis saber como que as coisas funcionam, como que as coisas conduzem, né? Então, vai entrando dessa forma. Teoria e prática. Sempre tem que haver, na hora de você fazer um bom reparo no seu smartphone, tem que ter. O que precisamos estudar para obter bons resultados? Eu deixei aqui algumas coisas, tá? Como de iniciante, eu sempre passo isso, você vai precisar estudar muito sobre periféricos, componentes, circuito integrado. Tem periférico que sim, que faz o smartphone não funcionar. Então é interessante você saber como funciona periféricos, componentes e o circuito integrado. A gente precisamos estudar também diferença entre software e hardware, né? Que a hardware a parte física, o software a parte lógica, tá? Então é importante você saber, uma hora o defeito pode ser em hardware, uma hora pode ser em software. Então tem que andar junto com isso daqui, os dois, né? Os dois andam lado a lado, então eu preciso estudar sobre eles também. Aqui, a qualidade de telas de smartphone, poxa, importantíssimo. Por que é importantíssimo a qualidade de tela de smartphone, professor? Nós temos dois tipos de tela no mercado que eu considero, que eu falo em sala de aula, que é a tela Super AMOLED e a tela de LCD. Muitas pessoas não sabem identificar qual é a diferença da tela de LCD para a tela Super AMOLED. Que a tela de LCD é display de cristal líquido e a AMOLED de diodos emissores de luz. E a engenharia é totalmente diferente uma da outra. Então toda vez que eu vou fazer a troca de uma tela de smartphone, é interessante eu saber como funcionam as telas, né? Qual é o tipo de tela que aquele smartphone está usando. Tensão, corrente e resistência. Isso também passamos no nosso curso de iniciante. Tensão, corrente e resistência. Para que serve, professor? Eu preciso saber o que é a tensão. DDP, diferença de potencial, corrente, elétrons ordenados. Então, é importante saber como isso funciona, porque os smartphones ele trabalham com corrente. Se eu não souber ver uma corrente do smartphone, eu não sei se ele está carregando, né? Eu não sei qual tipo de corrente que eu vou precisar para saber se o meu smartphone está carregando. Então, tudo isso é passado no iniciante. Aí, se você pega um funcionário que trabalhe para você, que ele já saiba essas coisas, já vai ser meio caminho andado para todos vocês. Menos prejuízo na assistência de vocês, porque às vezes vocês não têm tempo para parar para ensinar ele, entendeu? Então é importante você ter uma qualificação legal no início de um conserto de smartphone. Para quem está começando, é importante ter essas bases. Fonte assimétrica também passamos, multímetro, osciloscópio nós não passamos no iniciante, isso aqui é para quem for crescendo, mas é importante, o osciloscópio ajuda muito para quem já está no intermediário e avançado. Medições, sem solução, curto ou fuga de corrente. Isso passamos também no iniciante. O que é um curto? O que é uma fuga de corrente? Porque se eu vou trabalhar com o seu smartphone, eu vou trocar uma tela, eu vou trocar uma bateria. Se eu pego o smartphone e vejo que tem uma fuga de corrente, eu posso trocar a tela desse smartphone? Não, porque está com uma fuga de corrente. Eu tenho que primeiro consertar a fuga de corrente para depois trocar a tela. E aí muitas das pessoas vão lá e trocam a tela porque não sabem medir. Aí chega o cliente no outro dia batendo porque depois que você trocou a tela do meu smartphone está drenando a bateria, está acabando a bateria muito mais rápido. Poxa, não era isso, eu só mexi na tela. Só que às vezes quando eu faço uma análise, quando eu consigo saber o que é fuga, o que é curto, as coisas começam a ficar mais fáceis para mim. Porque antes de eu colocar a tela, antes de qualquer coisa, eu já fiz uma análise. E aí se eu tiver uma fuga de corrente, o que eu faço com o cliente? Eu falo, seu smartphone tem um defeito a mais. Ele estava descarregando mais rápido. Então tudo vem do feedback, a conversa, para a gente poder obter bons resultados. Setores da placa é importante. Passamos também para ele poder identificar setor de carga, setor de imagem, por onde ele vai começar as coisas. Passamos também bateria de smartphone, falamos como funcionam as baterias de íons e lítios, se elas viciam, se elas não viciam, se ela explode, se ela não explode. Tudo isso é passado no curso de
de iniciante. Por quê? A bateria, ela explode. Não é o smartphone que explode, a bateria que inflama e explode. Então, eu tenho que saber como que eu vou soltar uma bateria do smartphone. Como que eu vou trabalhar com ela? Como que eu posso testar ela para eu poder ter segurança, né? Então, nós passamos também em sala de aula. Nome das malhas e suas funções, as malhas primárias de um conector de carga, tudo isso é passado também. Aprenda a fazer banco de dados, tá? Todas as vezes, pessoal, que a gente estamos trabalhando com conceito de smartphone, é sempre importante você aprender a fazer banco de dados, tá? Quando você está trabalhando com conceito de smartphone, pega o smartphone que esteja funcionando legal e sempre faça medições, porque há medições e faça um banco de dados, arquiva aquilo, para quando chegar um smartphone que você crê que tem um defeito, tire as suas conclusões daquele banco de dados que você fez de um outro smartphone que esteja funcionando, tá? Sempre vai ajudar bastante. Software, é importante estudar. Eu creio que o software, eu acho que tem um estudo bem mais complexo do software, porque o software é aprofundado. Do mesmo jeito que você estuda hardware, você pode estudar software também, porque tem muitas funções do software. Já foi passado muitas coisas de software, de resolver CPU e uma porção de coisas. Só que tem aquele software básico que a gente encontra na nossa bancada, que a gente precisa fazer, né? Que às vezes passar uma stock room, que às vezes o smartphone está em outro vídeo, você vai lá e passa uma firmware, rapidinho já resolve. Aquele software de bancada também é importante a gente passar um pouquinho para o pessoal saber. Estudo de solda, setor de carga, conectores de carga, setor de imagem, backlight, setor de RF e por último, pessoal, para vocês chegarem nesse último setor de RF, que eu considero que é uma das partes mais difíceis no smartphone para você poder solucionar alguns defeitos, estude eletrônica. Se você puder estudar futuramente, estude um pouco de eletrônica, as coisas vão facilitar o nosso dia a dia. Aqui são as ferramentas de qualidade, tá? Então aqui, ó, jogo de chave, multímetro, fonte assimétrica, aqui, ó, estação de solda, pinça de precisão, pinça boa, é bom para você trabalhar. Dock test, tá? Placa dock test eu uso bastante para análise primária na minha assistência. Já me mostrou muitos defeitos antes de poder abrir um smartphone, antes de você. Às vezes o smartphone não está carregando, mas ele me mostra que o conector de carga sim está funcionando, e às vezes eu posso crer que pode ter sido um defeito de bateria ou alguma outra coisa, e ele me ajuda bastante. O USB Charge, que me ajuda a ver a tensão e a corrente, né? Toda vez que eu for fazer uma troca de conector de carga, toda vez que eu quero ver um carregamento, é bom eu ter o USB Charge, por quê? Porque ele me ajuda a saber a tensão e a corrente que o smartphone está utilizando. Aqui está em arame, está em pasta. Tudo isso tem que ter uma qualidade legal para a gente poder trabalhar, para a gente obter bons resultados, tá? O dock test, que me ajuda, essa placa é de muita importância para ajudar a analisar os pads de solda na placa depois de uma troca de conector de carga, tá? Então o que acontece aqui, pessoal? O dock test, às vezes eu uso para me poder fazer medições em condições reversas. Eu consigo fazer medições com multímetro na escala de continuidade. Às vezes a pessoa pega um conector de carga e o que ele faz? Ele pega o conector de carga e já coloca na placa, mas não faz medições antes. E o conector de carga dá para ser medido antes. Às vezes o cara pega um conector de carga, solda uma, solda duas, solda três, só dá calor na placa, mas o que acontece? Quando ele dá o calor na placa, 3 vezes, e aí o problema não era no conector, o problema era em outro local. Então é importante você saber usar esse USB Charge, esse dock test, para poder te ajudar na análise de área primária. Isso também a gente passa no nosso curso de iniciante. Vou falar um pouquinho do multímetro, a fonte assimétrica e o multímetro e os primeiros passos para o reparo. Eu falo em sala de aula, pessoal, que a fonte assimétrica e o multímetro, eles andam lado a lado no início, tá bom? Ora o multímetro é o seu braço direito, ora a fonte é o braço esquerdo.
e depois inverte. Por quê? Porque os dois vão te dar parâmetros para você poder fazer na hora de uma análise, né, no smartphone. É muito importante, tá? Então aqui o multímetro, tá? Ferramenta indispensável na bancada de um técnico. Com essa ferramenta podemos fazer vários tipos de medições e assim facilitar a nossa análise de um smartphone. Então, se eu vou começar a trabalhar com o conserto de smartphone, eu preciso me dedicar um pouquinho com essa ferramenta aqui, ó, tá? Porque essa ferramenta vai me ajudar a ter parâmetros para me ir subindo o meu degrau, né? Até chegar no nível intermediário, até chegar no nível avançado. Os primeiros parâmetros vêm de um multímetro. Aqui, o multímetro podemos usar para as seguintes medições de um smartphone. Aí nós podemos usar tensão contínua, nós podemos usar para continuidade, nós podemos usar para a escala de semicondutor. Quando eu quero fazer aquela medição em escala de condições reversa, eu posso usar a escala de semicondutor, porque o multímetro ele me entrega entre 3 a 4 volts na ponta vermelha, aonde eu levo a alterra, e assim eu consigo fazer medições e tirar números para poder fazer um banco de dados. Aqui a escala de ômega, do ômega, resistência, tá? A gente podemos utilizar também. Aqui, pessoal, na escala de tensão, podemos medir uma bateria. Uma bateria, pessoal, quem precisa ter no mínimo de 3,8 volts para poder fazer o smartphone funcionar, tá bom? Às vezes você pega um smartphone que de repente desligou, o defeito às vezes não está na placa, às vezes pode estar na bateria, e às vezes as pessoas nem medem a bateria, porque a gente já está tão acostumado com esquecer o básico, esquecer o simples, e já vamos sempre com o mais avançado, né? A gente às vezes esquece, o defeito pode estar numa bateria. Aqui nós podemos fazer medições do conector de carga depois de soldado, o multímetro também ajuda. Nós podemos fazer uma medição do botões power, pode ser botão push button, pode ser botão de cabo flat. Eu preciso saber fazer as medições, porque às vezes o smartphone não está ligando e o defeito está onde? Se eu tenho carga na bateria, se eu já fiz todas as medições, mas às vezes o botão power pode estar com defeito. E às vezes a pessoa esquece, aí já vai onde? Ah, vou lá no centro de carga mesmo, que é mais rápido, acho que o problema está lá. E é importante a gente saber fazer as medições. Nós podemos fazer as medições em placa na parte do PMIC, do Power Management, pode fazer medições em volta dele, dos componentes, tanto capacitores, bobinas, as medições primárias, secundárias, tudo isso ajuda a gente. Aqui nós podemos fazer a escala de continuidade, podemos medir. Agora eu uso o dock test aqui. Por quê? O que acontece? Às vezes eu quero medir ali, eu soldei um conector de carga, eu preciso saber se ele está funcionando. E na escala de continuidade, ela me ajuda a saber se o cabo de fora, a conexão de fora, está se comunicando na parte interna do aparelho. Então é importante ter essa plaquinha de teste, tá bom? Aqui a gente podemos medir várias situações na placa de conserto de smartphone. Aqui eu deixei para a gente poder ver que a escala de continuidade, ela nos dá parâmetros. Às vezes você quer medir um setor na placa que se comunica com algum capacitor lá em cima. Na escala de continuidade, quando eles estão na mesma malha, a escala de continuidade me ajuda a saber se aquilo está se comunicando um com o outro. Onde mostra aqui que o lado A tem que se comunicar com o lado B. E se às vezes esse resistorzinho estiver com defeito, ele não vai se comunicar com o lado A não vai se comunicar com o lado B. A escala de continuidade também me mostra isso. Tá? E isso passamos também no nosso curso de iniciante. Escala de semicondutores, condições reversas. A gente podemos fazer medições na placa, podemos ver se alguns pads estão com defeito, se está tendo alguma avaliação, tá? De início, né? Porque as condições reversas ele só me dá o quê? Parâmetros de comunicação também, tá? Aqui, ó, eu peguei um smartphone que não estava carregando. Antes de eu abrir ele, automaticamente eu já consigo fazer a medição para me saber se esse conector de carga está trabalhando certinho, e assim fica mais fácil sem precisar abrir ele, tá?
Aqui eu posso fazer também, na mesma análise de condições reversas, eu posso começar a fazer medições nos FP6, tanto de câmera, tanto de tela, tanto de conector de carga, tanto de botão push-bot ou cabo flex, não importa, vai me ajudar. Se eu souber dominar o multímetro, eu já estou meio caminho andado, tá bom? Já estou meio caminho andado para poder fazer análise de conselho de smartphone. A escala de resistência, a gente podemos fazer as medições nos resistores, né? Nas placas de smartphone, tá? Aqui, ó, vou falar um pouquinho da fonte assimétrica. A fonte assimétrica podemos realizar muitas medições, podendo até identificar alguns defeitos, como fuga de corrente ou curto em uma placa de smartphone. A fonte pode substituir a função de uma bateria para fins de testar o aparelho, tá? Então, ou seja, se eu tenho domínio da fonte, se eu sei olhar a fonte, se eu sei olhar o multímetro, já começa a facilitar a minha análise diária da minha assistência. Aqui, ó, medições com a função, com a fonte assimétrica. Podemos trabalhar com o smartphone trabalhando sempre com 4.2 e 2 A de corrente. Podemos fazer a ativação de uma bateria de íons e lítio ou até o seu carregamento. Podemos ligar o smartphone para teste. Podemos testar pulso de boot, né? O que é o pulso de boot? A varredura de inicialização do aparelho no primeiro segundo. Não pode alterar acima de 120 mA no primeiro toque do botão Power. Já foi falado de pulso de boot, mas no iniciante também falamos sobre ele, né? Logicamente que nos Android varia muito de um smartphone para outro, não é igual os iPhone que tem uma regra. Os Android fica muito mais fácil. Aliás, eu sempre falo, né? Quem trabalha com Android, a gente acaba não tendo tantas ferramentas como tem a Apple, né? Então a gente fica um pouquinho mais na dificuldade. Aqui nós podemos testar também, pessoal, podemos testar o stand-by do aparelho. Ideal seria de zero consumo, depois de um tempo, alteração para 50 mA. Então ele fica alterando. O que acontece, pessoal? Todas as vezes que eu ligo o smartphone na fonte, é interessante eu olhar o funcionamento do aparelho junto à fonte. O que acontece? Eu preciso saber a primeira inicialização, a hora que ele está extraindo o software, a hora que ele entra em stand-by. É importante, porque às vezes chega um cliente lá que fala que o smartphone está se carregando rápido, mas ele não tem fuga de corrente e ele também não está em curto, nem nada. Só que assim, ele tem um curto secundário que às vezes a gente consegue identificar através do stand-by, porque ele tem que zerar a hora da 2, da 6, sobe para 20, bate 60, zera, ele fica trabalhando dessa forma. Só que o que acontece? Muitas das vezes ele não zera, ele fica lá batendo 200 mA de corrente toda hora. Isso eu posso classificar um defeito, pode ser um defeito de software, pode ser um defeito na placa, pode ser eu preciso às vezes até colocar em modo avião para me poder zerar tudo, para me ver se vai continuar tendo consumo. Então tudo isso é importante com a fonte assimétrica. A fonte assimétrica abre nossos olhos para poder identificar defeitos e poder trabalhar na área de conselho de smartphone. Aqui, ó, a fonte ajuda em nossos primeiros passos a fazer diagnóstico de fuga de corrente. Então eu deixei mais ou menos ali uma fuga de corrente de 332 mA de corrente, ou seja, antes do botão Power. Eu peguei o smartphone, vou abrir ele, conseguir ter contato no FPC da bateria. É importante que eu tenha essa dimensão de saber o que é a fuga e o que é o curto. Aqui é a fuga de corrente, tá? A fuga de corrente e aqui é o curto. Ou seja, a fuga de corrente é quando os elétrons estão indo à Terra, mas de uma forma reduzida. Para a gente poder entender melhor, a gente colocamos um balde de água e a água são os elétrons. Se ele tem um furo pequeno, ele vai começar pingando. E o que vai acontecer? Essa água vai ser drenada totalmente. Ou seja, se eu tenho uma fuga de corrente, sim, eu vou drenar a energia da minha bateria do meu smartphone. Então, se eu tenho uma fuga de corrente no meu smartphone, eu não posso trocar só a bateria, não posso trocar a tela, eu tenho que identificar esse defeito para eu poder continuar, senão o meu cliente vai voltar. E aí eu vou ter dor de cabeça. Então, por isso que é importante a gente estudar esses detalhes, tá? Um curto
Outro dia me pegou um lojista aí, um cara que tinha loja, ele foi trocar a tela do smartphone, trocou 3 telas do smartphone e me chamou. Aí quando eu fui ver o que era, eu coloquei 3 telas do meu smartphone, mas você colocou esse celular na fonte? Nem coloquei. Então põe lá, adivinha, o celular em curto. Qual que é a tela que vai funcionar com o smartphone em curto? Nenhuma. Né? Então o simples passou a não existir mais na cabeça do técnico. E aí as coisas vão começando a ficar mais graves para eles, tá? Vou deixar aqui umas análises de defeito de smartphone simples, tá? Que a gente costuma fazer. Defeito de tela do smartphone, aparelho não liga, aparelho não carrega, e defeito de som, defeito de áudio e defeito de rede. Eu vou pegar os principais ali, que é o defeito de tela, tá? Então, tem um problema de tela, sempre um feedback do meu cliente. É importante saber como que as coisas aconteceram antes de eu começar a trabalhar no smartphone. Abre minha mente, tenho visão para poder trabalhar com o seu smartphone. Análise visual da tela trincada é sempre importante. Aprenda a identificar que tipo de tela o aparelho trabalha, se é AMOLED ou LCD, porque às vezes o smartphone já vem de fábrica com a tela de LCD e vocês acabam colocando aquela tela de AMOLED, e vocês começam a colocar as telas de LCD. Aí muda, né, todo o contexto do smartphone e aí você começa a ter umas dificuldades a mais. É importante você trabalhar com tela de qualidade e também você poder colocar a tela especificada do fabricante do smartphone, tá bom? Porque você colocando a tela correta, você vai evitar uma possível volta do seu cliente. Tem muita gente que pega pela tela mais barata e o que ele faz? Ele não avisa o cliente e coloca aquela mais barata. Daqui a pouco o smartphone está dando problema de bateria, porque as telas LCD trabalham com outro tipo de tensão, as AMOLED elas trabalham com a economia de energia, tá? E isso aí as pessoas não procuram saber. E aí você vai só trocar a tela e por que está descarregando a bateria? Tem telas também que fazem o smartphone ter fuga de corrente. Às vezes você vai trocar uma tela, é importante você colocar na hora de testar, antes de colar, você coloca ela no smartphone e coloca na fonte para ver como que vai ser o funcionamento daquele smartphone com aquela tela que você vai pôr para o cliente. Se ele entra em stand-by, se ele está acionando o botão power e desligando várias vezes, pronto, fiz os testes perfeitos, sim, agora sim, o power entrega para o cliente. Sempre é importante. Tá certo que, professor, é muito fácil para nascer porque os clientes, ninguém tem paciência, tem que ser rápido, depois tem que ser rápido, mas seria bom se a gente pudesse fazer dessa forma, porque evita, né? Eu procuro sempre trabalhar mais com qualidade do que quantidade, e por isso eu aprendi a cobrar legal os meus trabalhos para mim poder dormir sossegado, né? Às vezes o cliente fala assim, põe uma tela de LCD. O cliente é assim, ele fala, pode pôr uma tela de LCD que não tem problema nenhum, só que a tela dele era AMOLED. Aí muda toda a engenharia do smartphone. Aí o que acontece? Ele falou que podia colocar um de LCD, eu acreditei no cliente. Só que o que vai acontecer? O cliente vai voltar. Porque às vezes essa bateria não está mais durando da forma que era para ser durada. Pode acontecer de o aparelho começar a esquentar. Por quê? Porque a tela trabalha de AMOLED. Ele colocou uma tela de LCD, engenharia diferente, né? E aí é onde você vai falar, mas você aceitou. A palavra do cliente com a garantia, nada justifica. Você é obrigado a trocar a tela do cliente. A gente somos obrigados, infelizmente, a dar os 90 dias para poder trabalhar com o nosso cliente. Teste no mínimo de 2 telas para ter certeza do defeito. Ou seja, se eu pego o smartphone, coloco a tela, ele não liga, eu vou lá e testo outra tela, tá? Por quê? Porque às vezes o defeito ainda não está na placa, pode ser a tela do seu cliente. Defeito de imagem ou iluminação. Se eu tiver um defeito, eu preciso saber se está na imagem ou está na iluminação, setor de backlight, ou os dois juntos, tá? Se de repente eu peguei e fiz todos esses testes, o que acontece? Aí sim eu vou para o FPC de encaixe da tela, tá? Então assim, fazemos os testes simples. A análise sempre vem de fora para dentro. Sempre vem de fora para dentro. Depois, sim, aí eu passo para a placa.
Tá? Aí eu tenho que fazer um estudo mais profundo, tenho que fazer bastante coisas aí. Medimos no FPC da bateria, no FPC de encaixe da tela podemos medir condições reversas, medimos continuidade e medimos tensões. As principais malhas que eu vou medir, as malhas MIP, as malhas de alimentações e as VDD LCD, VDD LCD 3.0. Isso muda também de smartphone, tá? E principalmente aquela Octacom, que é de 1.8, que ela detecta que tem uma tela no smartphone. O aparelho não liga, os primeiros passos. Novamente eu converso com o meu cliente para ver o que foi que não liga, porque às vezes ele estava vindo do trabalho, o smartphone estava 15% e de repente apagou, né? Pode ser um defeito de bateria desativada, por que não? Não pode ser, geralmente eu não posso sair dizendo, não, é um CI de carga, com certeza é um CI de carga. Os caras já vão bem no final, os caras é como se eles estivessem indo no médico e falassem, doutor, eu estou sentindo uma dor aqui, doutor, quantos dias que você está com essa dor? É câncer, doutor, é câncer. E o doutor fala, quem é o doutor aqui? Sou eu. Não é assim. Vamos analisar isso daí. Às vezes o defeito do smartphone não está já diretamente na placa. Por isso que a gente temos que fazer análise antes, aprender. Mesmo no iniciante tem que aprender a fazer análise. Análise sempre de fora para dentro, como eu falei para vocês. Verifique o conector de carga e bateria. Se o smartphone não liga, eu vou aonde? Vou no conector de carga. Primeiramente, por quê? Porque às vezes as malhas se romperam, às vezes teve algum problema lá nas malhas, e aí eu já vou fazendo as medições do conector de carga junto com aquela placa top test lá, ele já me dá parâmetros antes mesmo de eu desmontar o smartphone, tá? Depois sim que eu testei e vi que o conector está indo muito bem, beleza. Aí o que eu faço? Aí eu testo a bateria, aí eu vou fazer a medição da bateria. Se eu não souber usar o multímetro, isso já cai por terra. Análise visual na placa, depois que eu fiz todo esse parâmetro, é importante dar uma olhada na parte da placa, para ver se tem uma oxidação, alguma coisinha. A análise visual me ajuda bastante. Verificar se tem fuga ou corrente ou curto primário. Verifica o botão Power. Tá? Então tá aqui, o primeiro passo é você verificar. O smartphone não liga, vou lá no conector de carga para ver se aquele conector está danificado e por isso ele não carregou mais e aí não quis ligar mais. Faça as medições perfeito. Depois eu vou na bateria, como eu falei para vocês. A bateria ela precisa de 3.8. Às vezes eu desmonto o smartphone, a bateria está marcando 3.5, 3.2. Eu já vi tanto defeito desse, pessoal. Tanto, mas tanto. Na sala de aula chega aluno com 3, 4, 5 aparelhos. Professor, eu tenho assistência técnica e meu técnico lá não conseguiu arrumar isso aqui, falou que é isso, aquilo, comprou bateria, trocou. Só que ele mediu a bateria? Não, não mediu a bateria. Então como que vai medir? Vamos lá, mede a bateria. Está marcando 3.5, 2.7. Bateria com baixa tensão. Aí o que acontece? O smartphone não vai ligar. Não tem jeito. Você precisa fazer um carregamento nele para ela poder voltar à vida. Análise visual com microscópio também ajuda bastante. Você identificar algum defeito ou até mesmo verificar se tem uma fuga de corrente ou se tem um curto. Tá? Depois disso que você fez a análise na placa, você dá uma analisada junto com a fonte para ver se ele está em curto ou fuga de corrente. Tá? Depois disso, se ele não está em curto, não tem fuga de corrente, aí é onde eu vou? Vou no botão Power. Isso que eu estou passando para vocês é só a análise de iniciante, pessoal. É o simples. Aqui eu não estou com vocês, ó, no livro. Vai lá no PMIC, arranca ele fora e já solda outro no lugar. Não existe isso. Tudo tem que ter uma medição. Tudo tem que ter um antes, dar uma olhada, dar uma analisada. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais reparos efetuados do que antes. No botão Power, geralmente já foi dito aqui, ele tem que ter às vezes 1.8, às vezes tem 4.2, vai depender da engenharia do smartphone, mas é sempre importante a gente olhar, poder fazer uma medição em continuidade, porque às vezes eu vou lá no botão Power, está marcando 1.8 lá, mas o que acontece? Só que o botão Power lá, ou até o cabo
frete, eu deixei ali um push bottom, só para exemplo, para não poder passar, mas o que acontece? O cabo frete é a mesma coisa, o teste é o mesmo, você coloca na escala de continuidade e aperta o botãozinho, não está funcionando, eu tenho que trocar. O cabo frete é a mesma coisa, às vezes não está ligando por causa disso. Aqui nós também podemos fazer as medições. Depois de tudo que eu fiz, pessoal, depois de tudo, mesmo assim não carrega, não liga, aí sim, eu poderia ir no IFPMIC, aí depois eu poderia ir no IFPMIC. Esses são os últimos. Primeiro, análise de fora para dentro, tá? E depois eu vou para os mais difíceis. Depois que eu fiz tudo, fiz aquela varredura mesmo, aí sim vi que nada funciona, aí eu vou procurar saber sobre os gerenciadores de carga do meu aparelho, ver se eles estão fazendo a distribuição correta. E aí vai subindo de degrau, né? Aí vai subindo para intermediário, avançado, coisas que vocês viram no decorrer desses 3 dias aí, né? Eu vim para falar do simples, né? O aparelho não carrega. Quando foi o último funcionamento, análise do conector de carga, um dock de teste, mesma coisa, análise visual na placa, verifica a tensão da bateria do minuto de 3.8, análise das malhas principais de carregamento mais isso aí de carga. Tudo isso faz parte de um carregamento. Aqui eu deixei mais ou menos aqui, na parte da plaquinha Dock Test, as malhas principais, que são VBoost, 5 volts, a dados negativos, as dados positivos, USB ID, que é o de contato, e o negativo. Hoje em dia os smartphones precisam dessas malhas para estar funcionando. Às vezes o cara vai lá e solda só o positivo e o negativo e acha que vai carregar. E não vai carregar. Ele precisa identificar essas malhas de dados, porque se tiver defeito nessas malhas de dados, o seu smartphone pode carregar lento. Tá? Às vezes você coloca lá para carregar várias vezes, ele não passa de 430 mAh de corrente. Você fala, poxa, eu troquei tantas vezes o meu conector de carga, por que está acontecendo isso? E o problema pode estar numa simples malha de dados daquela ali. Tá? Placa V8, aí você faz os testes sempre em condições reversas, você pode fazer, isso eu passo a escala de condições reversas, só que eu não passo totalmente detalhada, né? Porque a escala de condições reversas ela dá muita conversa, né, para ela, né? Então eu passo mais ou menos o simples, mas para que ajude o técnico novato a continuar caminhando. Por quê? Porque se ele não tiver parâmetros, se ele não tiver um bom alicerce, ele não vai conseguir chegar no objetivo dele e vai desistir. Tenho certeza que vocês que são de muitos anos de assistência até já devem ter pensado em desistir por, às vezes, dificuldade em compreender determinados defeitos de smartphone ou de alguma situação que aconteceu. Às vezes foi trocar uma tela de cliente e não deu certo, às vezes trocou uma bateria e não deu certo, trocou a bateria não carrega, trocou o conector não carrega, não sei para onde vou. Tudo isso faz com que às vezes eu queira desistir. Mas se eu tiver um bom alicerce, se eu tiver uma boa estrutura, se eu fizer um curso no local que realmente eles vão querer me ensinar de verdade a consertar smartphone, aí as coisas vão começar a ser mais fáceis, vai ser mais diferente. Tá? Aqui, pessoal, eu deixei uma análise de uma bateria usando multímetro. Por exemplo, se eu tenho uma bateria aqui marca 000, eu tenho uma bateria desativada, tá bom? Então o smartphone não liga e não carrega, não adianta. Bateria desativada também. Aí o cara não sabe isso, ele vai lá e já pensa que é um problema de placa. Aí vem o nível 2, que é de 2.8 a 3.4. Eu considero isso aí não bateria desativada, mas considero uma bateria de baixa tensão. E aí se a bateria está de baixa tensão também não carrega e também não liga. Tá? Aí quando eu encontro a bateria aqui de 3.7 a 3.8 volts, eu já sei que a bateria está com a tensão correta e sim, poderia ter carregado sim o meu smartphone. Então, eu já descarto, né? Se eu pego e abro o smartphone e vejo que a bateria está marcando 3.8, já ponho de lado, porque esse eu já risco, porque o problema não vem daí. Agora eu vou para outros parâmetros. Se eu pego a bateria 4.2 ou 4.3, tem umas baterias que marca 4.4, eu já sei que a carga está completa. Aqui, pessoal, quando eu falo sobre... Eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes eu peço... Quem já me chamou, eu falo sempre da bateria. E eu falo assim que eu sou o técnico da bateria. Eu já resolvi muitos defeitos, porque o cara fala um monte de coisa, eu falo, mas ele não me fala a tensão da bateria, não sei porquê. Aí quando ele vai lá e fala assim, coloca a bateria 3.8 lá, coloca 3.9 no mínimo, colocou 3.9,
Rico. Aí eu falo. Aí aqui o que acontece? Isso que eu estou falando para vocês, não sou eu que falei assim, não, é assim que tem que ser. É o próprio fabricante. Aqui eu deixei uma bateria da Motorola, ele está falando que a carga mínima para carregamento é 3.8 volts. Uma de iPhone, está meio embaçado lá, mas 3.8 volts também. Essa outra da Samsung, 3.8 e a carga máxima 4.3, ou seja, 4.35. Então, é importante isso daí. Tá? Aqui, pessoal, as malhas que eu estou com vocês, a VBus, que é a malha positiva, a malhas negativas, malhas positivas, dados positivos, dados negativos, USB ID, tudo isso tem que estar bem soldado e tem que estar conduzindo perfeitamente para o smartphone carregar. Aqui, a mesma coisa acontece com o tipo C, os carregamentos tipo C, os conectores tipo C também é quase a mesma coisa. As malhas estão presentes. Eu também posso usar uma placa de teste dos carregamentos. Aqui, ó, essas são as malhas do conector tipo C, precisa estar bem soldado, que é o GND, CC1, CC2. Se a CC1, CC2 não tiver bem soldado, tiver algum defeito, o smartphone não vai carregar, porque ela trabalha com comunicação digital e ela entende que tipo de carregamento que vai no smartphone. Né? Aí nós temos a VBus, continua a mesma. Aí nós precisamos dos dados negativos, dados positivos. E agora aquela TX1, RX1, essas geralmente no tipo C ainda não estão produzindo. Futuramente a maioria dos smartphones vão estar com elas lá, mas por enquanto a maioria que eu peguei, não. Análise visual, por quê? Às vezes podemos encontrar um conector danificado. Então a gente vai lá e troca ele. Antes e depois troca, faz a medição, está marcando 5.1, mas não carrega, né? Está marcando 5.1, não carrega. Aí sim eu passaria para poder calcular alguma coisa de defeito de placa, porque se ele não está carregando, eu troquei o conector, está passando 5 volts direitinho, mas não está chegando no meu FPC da bateria, então eu posso considerar que é um tipo que o problema vem das malhas, do centro de carga, dos OVPs, de uma porção de coisas que tem para subir. Porque a malha VBus, as malhas têm proteções e eu tenho que saber dessas proteções, tem um caminho para seguir. Os 5 volts ele trabalha, ele passa pelo caminho até chegar no conector. Pessoal, e a gente atrás. Esse foi um pouquinho da minha palestra para vocês, o que eu passo o meu curso de iniciante. Você quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Oi. Perguntas? Claro. Eu vou te dar o meu WhatsApp e você pode pedir para mim que eu passo para você pessoalmente, tá? Para todos quem quiser, eu dou meu WhatsApp. Então, tudo vai depender do que, das medições, né? Tanto das malhas, VBus, dados negativos, dados positivos. Eu vou precisar saber por onde elas estão percorrendo, se ela está chegando no centro de carga, se ela está chegando na entrada, se ela está tendo saída, né? Tá bom? Foi um prazer, tá, pessoal? Obrigado a todos vocês, tá? E até breve. Até mais. Obrigado.
obrigado pelo feedback, pelo retorno, porque assim, como a gente planeja o evento, a gente também quer trazer essas experiências, porque nós sabemos que não são todas as pessoas que estão aqui que são de níveis avançados, e mesmo para quem é avançado, não custa relembrar o básico, que faz parte da tua base, faz parte da tua vida do dia a dia. Muitas vezes, eu já cansei de aluno chegar para mim e dar professor, telefone que não dá vida. Quando você chega na bancada é swap de tela. Quais são? Então faz parte disso aí. Adeus, mais uma vez parabéns. Esse é o trabalho, essa é a missão, né? Essa é a ideia que a gente quer levar, que atinge todos os níveis e. Eu queria aproveitar rapidinho, agradecer ao professor Leandro Jumper, pela oportunidade, por deixar eu vestir a sua camiseta. Obrigado pelos ensinamentos. Agradeço a todos os professores que são de alto nível e me recebem muito bem. Tá? Agradeço ao Mohamed, Michele, a toda a equipe da Tech Channel e principalmente a vocês que estão aqui presentes e que acreditam no nosso trabalho. Muito obrigado, tá, pessoal? Obrigado.